Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sustamento da ação penal realizado pelo Congresso Nacional nesta semana e também sobre a resposta rápida do Supremo Tribunal Federal que correu para julgar a medida inconstitucional em plenário. Mas afinal, quem está certo nessa história? A Câmara dos Deputados ou o Supremo Tribunal Federal? Aqui nós vamos explicar o que de fato aconteceu sem lado. Porque hoje em dia, se você for olhar as matérias por aí, parece que cada veículo escolheu um time. Matérias com viés de direita defendem a direita, matérias com viés de esquerda defendem a esquerda. E a verdade fica onde? Aqui nós vamos nos ater aos fatos e no final eu quero saber a sua opinião. Por isso assista até o fim e me diga nos comentários se ficou claro o que a Constituição realmente diz sobre o sustamento da ação penal. Então, bora lá. Nesta semana, o Congresso Nacional, por iniciativa do Partido Liberal, decidiu sustar a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. A medida foi aprovada pela maioria dos parlamentares e seguiu o texto do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, que diz o seguinte: recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que poderá, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, sustar o andamento da ação. Veja o que diz a lei. O texto da lei é claro. A Câmara dos Deputados tem o poder de sustar a ação penal contra um parlamentar desde que o crime tenha ocorrido após a diplomação. O detalhe aqui é a palavra ação, que está no singular e não faz distinção entre crimes cometidos antes ou depois da diplomação. Portanto, a aplicação literal da lei permite que a Câmara suste toda a ação penal sem fragmentá-la. Diante da decisão da Câmara, o Supremo Tribunal Federal agiu rapidamente e, em plenário, decidiu que a medida era inconstitucional. A justificativa foi a seguinte: o sustamento só poderia se aplicar aos crimes praticados após a diplomação. Crimes anteriores a essa data deveriam continuar sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Essa interpretação cria um problema, porque a Constituição não menciona a possibilidade de sustar parte da ação penal. Ela menciona a ação como um todo. E se a ação está sustada para Ramagem, como o Supremo Tribunal Federal justifica a permanência dos demais réus que sequer possuem foro privilegiado no mesmo processo, o que o Supremo Tribunal Federal fez na prática foi criar um foro privilegiado por associação. Ou seja, manteve réus sem foro privilegiado sob sua jurisdição, usando Ramagem como uma espécie de âncora jurídica. Isso é um problema, porque a Constituição Federal é clara ao dizer que o foro por prerrogativa de função é individual e intransferível. Então, quando a Câmara decide sustar a ação penal contra Ramagem, ela está na prática expondo a contradição do Supremo Tribunal Federal, que decidiu manter réus sem foro no mesmo processo. Nesse ponto, a Câmara está apenas aplicando a Constituição literalmente, enquanto o Supremo Tribunal Federal está inserindo uma restrição que não existe no texto constitucional. A interpretação da Câmara segue o texto da Constituição. O parágrafo 3º do artigo 53 fala em sustar a ação penal sem segmentá-la. Já a interpretação do Supremo Tribunal Federal tenta dividir a ação em crimes cometidos antes e depois da diplomação, algo que não está previsto no texto da lei. Se formos seguir a Constituição ao pé da letra, a Câmara não errou ao sustar a ação penal. Quem criou o impasse foi o próprio Supremo Tribunal Federal ao insistir em manter réus sem foro no mesmo processo, violando o princípio da individualização da pena e da competência natural. A correta aplicação da lei exigiria que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse o erro original e desmembrasse o processo. Isso significaria remeter os réus sem foro à primeira instância, onde deveriam responder pelos crimes imputados, e recomeçar o processo contra Ramagem no Supremo Tribunal Federal, considerando apenas os crimes praticados após a diplomação. Essa solução, contudo, fragilizaria o controle do Supremo Tribunal Federal sobre o processo, pois juízes de primeira instância poderiam adotar linhas de interpretação independentes, diluindo a narrativa de um suposto golpe unificado. Por isso,
A insistência do Supremo Tribunal Federal em manter os réus sem foro no mesmo processo demonstra uma tentativa de centralizar o controle da narrativa política, impedindo que os casos sejam julgados por instâncias inferiores, onde poderiam surgir decisões divergentes. Veja o que diz a lei. Ao expor a fragilidade da separação de poderes, a Câmara demonstrou que o Supremo Tribunal Federal estava agindo fora dos limites constitucionais. A aplicação literal da Constituição pela Câmara evidenciou que o tribunal, ao insistir em manter réus sem foro em um processo unificado, estava criando um novo tipo de foro privilegiado por associação. Portanto, a tensão entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara não foi criada pela resolução da Câmara, mas pela decisão inicial do Supremo Tribunal Federal de centralizar réus sem foro privilegiado em um único processo, usando ramagem como justificativa. A Câmara, ao sustar a ação penal, não inovou. Apenas aplicou a Constituição literalmente, evidenciando um erro jurídico do Supremo Tribunal Federal. A tentativa do tribunal de declarar inconstitucional a manobra da Câmara expõe um ativismo judicial evidente, em que a interpretação da lei foi distorcida para manter o controle sobre um processo que deveria ter sido fragmentado desde o início. A solução jurídica correta seria separar os processos e recomeçar do zero, mas essa opção colocaria o Supremo Tribunal Federal em uma posição vulnerável, reconhecendo que foi o próprio tribunal que violou a Constituição ao centralizar réus sem foro em um único processo.